O vento está te atrapalhando, está incomodando? Glória a Deus, este é um momento maravilhoso, pois sem a palavra ficamos sem forças para continuar, não é? Daniel capítulo 6 e os versículos 1 em diante diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino e 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se afastava nele, não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Essa passagem enfatiza a vida histórica de Daniel. Enfatiza como Daniel foi fiel ao Rei da Glória. Como Daniel teve um destaque extraordinário no seu tempo. E no que ele se destacava? Ele se destacava na sua fidelidade. Ele se destacava na sua oração. Ele se destacava no seu compromisso. Todos os dias, ele abria a janela da sua casa, onde ele morava, e se curvava diante ao Deus de Israel. Dobrava os seus joelhos, falava com ele, e lhe oferecia sua vida, oferecia seus sacrifícios. Sua retidão era tida como algo de exemplo naquele tempo. Mas no meio daquele povo, daqueles príncipes, daqueles 120, em algumas traduções sátrapas, em outras presidentes e outras príncipes, estavam nos 120, tinham 3 principais, que ia ter acesso ao ouvido do rei, para falar-lhe tudo o que acontecia no reinado. Desses 3 principais, Daniel era o que se destacava pela sua grandeza em responsabilidade, porque dano algum, ou seja, propina, erros, mentira, defeitos, qualidades errôneas que o homem tem, Daniel não tinha. Daniel era um homem exemplar, um homem cheio de qualidades, cheio de atitude correta. A única falha de Daniel diante dos homens era somente procurar saber algo sobre ele e o Deus que ele adorava. O defeito de Daniel era gostar de orar, gostar de ser correto, gostar de ser justo. Era este o defeito do Daniel. Que alguém queria encontrar falha nele, que alguém queria encontrar defeito nele de homens, mas não conseguia. O que achava em Daniel era justiça, era qualidade, era um homem correto, um homem reto diante dos olhos de Deus. Interessante que, olhando o texto todo, você vai ver que Daniel não causava algo anormal para os dias de hoje. Daniel causava inveja. Daniel causava ira. Daniel causava desespero naqueles homens, porque ele não queria ser iguais a eles. Ele não queria ser errado. Ele não queria ter defeitos. Ele não queria agir contra o seu Deus. Portanto, era um homem perfeito, reto diante de Deus.
E ali foi causando ira, raiva, porque ele não participava, vamos dizer assim, na linguagem popular, das panelinhas. Ele não participava daquele, como dizer assim, me vende a tua vinha. Ele não queria participar. Ele não queria participar de disse-me-disse. Ele não queria participar de histórias estranhas, de propina, de dinheiro que viesse errado. Ele não queria participar de nada que afrontasse e mexesse com o rei, porque ao mesmo tempo ele estaria mexendo com a sua fidelidade com Deus. Aleluia. E o homem de Deus, a mulher de Deus que age assim, causa raiva em alguém que age errado. Porque está no costume de agir errado e achar que é normal. A normalidade do mundo não serve para crente, irmão. A normalidade do mundo é pecado, é prostituição, é disse-me-disse, é falador, é falsidade, é gente que compra e não paga, é gente que não tem palavra, é pessoas que não merecem a nossa confiança. No mundo, são pessoas que mentem por qualquer coisa, pessoas que estão no telefone, aí a esposa atende e diz, olha, ele não está não, ele já saiu. Cuidado, crente. Cuidado, porque o Senhor está vendo tudo. E em Daniel não era achado nada de coisas erradas. Enquanto outros príncipes participavam de manjares, participavam de coisas que não agradavam a Deus. Até porque não adoravam a esse Deus que Daniel adorava. Daniel adorava o Deus de Israel. O Deus que havia tido encontro com ele, que tinha uma história diferenciada entre Daniel e o Senhor. E para ser o homem que Daniel foi, tinha que estar buscando as coisas do céu. Tinha que estar jejuando, tinha que estar se abstendo de certos alimentos. Tinha que estar separado de todos. Daniel era um homem seleto, diferente, confiável, tanto que o rei escutava todos, mas dos três, ele preferia o assunto que vinha de Daniel. Às vezes acontece comigo, com você, alguém diz, mas por que ele? Por que ela? Por que Deus só escolhe fulana e não escolhe a mim? Por que Deus só escolhe Milka Tavares e não escolhe eu? Eu também sou cantora. Eu também sou missionária. Por que Deus só escolhe o pastor Heraldo e não escolhe a mim? Se eu também sou um pastor. Por que Deus só escolheu a bispa Jacimara? Para dar tudo que deu. Para dar esta visibilidade, para dar uma igreja forte como a Shekinah, a Rádio 97. Por quê? Tem algo diferenciado. Tem o compromisso com os céus. Tem aquele medo de errar. Não é que não somos falhos, mas temos que procurar a retidão. A palavra diz, quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. E o que é que tem acontecido nos últimos dias? A normalidade tem entrado dentro dos templos. A normalidade tem entrado nas empresas de crente. A normalidade tem entrado dentro da política. A normalidade tem entrado dentro, aleluia, eita, o Senhor está falando, dentro das escolas. Mas toda escola acontece isso, mas a tua não pode, porque a tua, o dono da tua vida é Deus, e dentro da tua escola não pode ter esse tipo de jeitinho. Na minha empresa está acontecendo isso, mas na empresa de fulano de tal também. Mas não pode ter, porque você foi selecionado, escolhido para ser o Daniel, o diferente, o santo, o reto, o compromissado. Mas tem político que age assim também. Político que compra voto, político que promete e não cumpre. Fulano de tal não é assim, não é crente? É, mas dos três principais só tinha um. E o Senhor quer te colocar como um principal, um diferente, um que faz a diferença no meio de tanto erro. A normalidade do homem não é material, não serve para o homem espiritual. A normalidade que existe na carne nunca vai servir para o espírito. É por isso que precisamos estar jejuando, orando, vigiando, buscando, fechando as brechas. É uma palavra difícil de se falar, sim. É uma palavra difícil de ouvir, sim. Mas é uma palavra que traz vida,
E toda palavra que traz vida é necessário arar a terra, é necessário tirar os pedregulhos, é necessário tirar os garranchos, é necessário tirar os pedaços de raízes que estão secos, sem alimento, que estão sem água, que estão sem adubo. É necessário saber que o Senhor está exigindo de mim e de você mudança. Ô, glória! E toda mudança requer um preparo, toda mudança requer uma novidade, toda mudança requer que eu e você... Olha, Daniel, ele comia das hortaliças, comia coisas diferentes, frutas, mas ele não sentava para comer com todo mundo. Ele não sentava com o rei, ele não sentava para comer das carnes, vamos dizer assim, gordas, daqueles manjares, daquelas danças, daquela bagunça. Ele não estava naquele meio, porque ele, sendo um dos principais diferentes, que tinha voz ativa com o rei, ele tinha que ter algo diferente de todos. E não é assim comigo e com você? Alguém diz, olha, algo diferente quando eu chego perto daquela mulher. Algo diferente quando eu chego perto daquele varão. Quando eu chego perto daquele pastor, a graça, o óleo emana sobre a minha vida também. Porque a palavra diz bem claro que a mulher santificada, ela santifica a sua casa. Ao mesmo tempo, um empregado bom, reto, compromissado, também traz a bênção para uma empresa. Ao mesmo tempo, um pastor que está no seio de 30, 40 pastores, traz a bênção para aquele determinado ministério. Que você seja o diferente, sim, o diferente para alguém. Quadrado, cheio de coisas, como alguém diz, esse aí é cheio de coisa. Ele não participa desse tipo de conversação. Ele não está no meio do disse-me-disse, da fofoca, da inveja, não. Ele diz logo, vamos orar, vamos buscar. Fecha a boca, cuidado. Vigia a terra. É assim que Deus quer eu e você. E Daniel se encontrava numa situação assim, porque Daniel, por ser exemplar, causava inveja, raiva nos colegas, vamos dizer assim, naqueles que tinham costume de agir com um jeitinho, naqueles que queriam chamar a atenção apenas do rei. E Daniel não estava preocupado com o homem da terra, não. Daniel passou por 4 reinados e não foi corrompido. Daniel tinha sempre uma história nova em cada reinado que ele passava. Daniel tinha algo de Deus em sua vida que o tornava diferenciado. E o rei Dario viu isso na vida dele. E ficou ansioso quando ele mesmo fez o edito. Quando ele mesmo disse que quem não adorasse somente a ele, não falasse somente dele. Isso por conta dos amigos, né? Os presidentes, os sátrapas, criaram esta situação para pegar Daniel. Só podia adorar o rei, falar do rei e das coisas do rei. Mas escuta o que aconteceu. No mesmo momento que saiu o edito real, Daniel correu. Foi para se esconder? Para errar? Para ficar debaixo das mãos do rei? Não. Daniel correu para fazer o que lhe era de costume. Dobrou os seus joelhos e o seu janelão que ficava à vista de todo mundo, lá do reinado podia se ver, estava Daniel de joelhos dobrados, falando com o seu Deus, com o nosso Deus, aleluia, fazendo algo que era de praxe. Daniel era correto e dobrou os joelhos e disse, Senhor, meu Deus, está saindo o edito, eu imagino até a oração, que dizem que se eu me dobrar, falar contigo, eu não poderei mais estar aqui a não ser dentro da cova dos leões. Não é assim, pastor Clayton Collins? É assim que acontece. O povo se levanta para ver se você vai cair nas propinas, nos erros, nas palavras torpes, se você vai estar sentado no meio dos fofoqueiros, se você vai agir como invejoso. Mas Deus não permite. Deus escolheu pessoas assim, como o pastor Cleito, como a nossa bispa Jacimara, para fazer algo diferente, como o pastor Heraldo Tavares. E alguém não entende, mas ele é todo estranho, ele só quer ser santo. Não é querer ser não, irmão, tem que ser, para entrar no reino, para estar protegido por este Deus vivo, para fazer a vontade de Deus. Eu e você temos que estar embasados na palavra, afastado desta coisa que afasta de Deus, que é a mentira, que é a inveja, que é o engano.
E aí Daniel, quando sai o edito que ele dobra os seus joelhos, foi o erro que alguém queria. Veja que erro maravilhoso, podemos dizer assim. O erro de Daniel era adorar ao Deus que eu e você serve. Aleluia. Só isso dá motivo de dar glória a Deus, né, irmão Flávio? Né, irmã Valdilene? Só isso dá motivo da gente dar glória a Deus, misturado com aleluia. Oh, aleluia. Quantas vezes a gente olha assim, irmão, alguém fica com raiva da gente, porque a gente vai lá, bate forte contra o pecado, diz: varão, minha irmã, saia desse meio. Isso não cabe você, isso não cabe a tua vida, isso não cabe a tua família, não cabe a tua história. Aí escuta, Daniel tá lá orando, aí consegue lá o algo que eles queriam contra Daniel. Daniel não está adorando ao rei Dario. Daniel não está falando do reinado dele. Daniel está de joelho dobrado diante do rei dos reis, o rei da glória, aquele que pode todas as coisas, o Deus de Israel, o todo-poderoso, o fidelíssimo, o Deus maravilhoso. E Daniel dobrado começa agora a sua guerra, vamos dizer assim. Eu estou orando. E começou a minha guerra, guerra espiritual. Porque o homem material, vou repetir de novo, nunca vai entender o homem espiritual. Tem coisas que a gente faz no espírito, irmão, nas coisas do Senhor, que a gente diz: meu Deus do céu, como é que foi aquilo? Às vezes Deus me manda dar uma palavra dura, difícil, uma palavra que ninguém quer dar, e depois que eu transmito eu digo: meu Deus, como é que foi aquilo? Às vezes, irmão, eu tenho que ver o vídeo para lembrar o que foi que Deus me usou de tão tremendo para acontecer certos sinais. E ali eu vejo como é extraordinário trabalhar de Deus, porque é para a gente saber que não é de nós. Que não é de nós. Vem do Senhor. E eu agradeço a Deus, porque às vezes é até difícil de atender. A gente perde de convite, porque aí a igreja que não entendeu certas lideranças não convida mais. Alguém que não entendeu trabalhar de Deus não quer mais nem lhe ver, porque você falou a verdade. Alguém que não entende que Deus lhe usa como atalaia, fica com raiva achando que você quer ser mais do que ele, do que ela. Eu lembro que tem gente até que toma um microfone, desliga o microfone, para não deixar mais você dar lugar. Mas perturbem-se os moradores da terra, contanto que você fale a verdade, que você pregue a palavra sem mistura. Porque a palavra é bem clara quando diz que ai daquele que acrescentar um tio ou uma vírgula a esta palavra. E Daniel está lá dobrado e chega aqueles homens, olha, tudo correndo já. Pega Daniel e leva: olha aí, rei. Tu não dissesse que aquele que se dobrasse a outra pessoa que não fosse a ti e falasse em ti, não saiu edito? Pois Daniel agora estava orando. E o rei Dario, sabendo o seu coração triste, mas havia saído o edito, ele tinha que cumprir a sua palavra como rei. Joga Daniel na cova dos leões. E Daniel dentro desta cova. Agora vem a guerra para os leões. Porque o seu instinto animal o obrigava a devorá-lo. O seu instinto animal era para destroçá-lo. A sua fome de dias era aquela oportunidade de carne nova, vamos dizer assim, dentro da cova. Mas aí vem uma autoridade maior do que a fome do leão. Vê se tu entende. Oh, glória. Vem uma autoridade, uma voz, eita, uma ordem direta. Vem a ordem do céu dizendo: ei, leão, escuta. Essa carne aí tu não vai tocar, não. Essa carne que tá aí não tem cheiro de carne, não, viu? Essa carne aí tem um cheiro diferente. Um cheiro que é para tu cheirar e apaziguar. É como se ele sentisse o cheiro dos outros leões. Eu entendo assim. Porque o leão, um junto do outro ali, naquele grupo ali grande, né? Eles ficam juntos, dormem juntos. E foi o que aconteceu com Daniel. Imagino eu que Daniel, lá no meio dos leões, chegou o cansaço físico, teve que recostar a sua cabeça. Teve que dormir em algum momento, ou talvez não, desesperado, preocupado. Ou será que a fé de Daniel foi tão grande que Daniel descansou? Foi grande sim,
Porque quando o rei amanhece desesperado logo cedo, gritando, Daniel! Daniel! E Daniel lá dentro ouve a voz do rei. Acredito que estava dormindo, porque foi necessário chamar algumas vezes. E Daniel diz, viva o rei! Meu irmão, é um negócio para você vislumbrar e já ficar dando glória. O Deus que manda no céu, na terra e no mar, que mandava em Dario, mandava em Daniel, mandava em todos, que dava vida, que dava respiração, que permitia a visão, que permitia mais um dia de vida, também falara com os leões para que os leões não chegassem perto de Daniel. E ali acontece o grande milagre. Daniel cai na cova, sai da cova e nada lhe acontece. Mas o que aconteceu com seus inimigos, missionária Milka? Diz a palavra que eles pegaram os inimigos todos. O rei deu ordem, viu? Não ficou um. De pequeno a grande. Jogou e antes de chegar ao final da cova, já estavam os leões destroçando, era tudo. Tua carne não tem cheiro de carne, crente. O teu jejum tem mudado o cheiro. O sal da tua vida não tem deixado apodrecer a tua carne. Então tão somente canta. Então tão somente se alimenta. Porque o sal na tua vida, ele não é insípido. Ele é um sal que salga, que não apodrece a carne. É por isso que alguém tem raiva. É por isso que alguém diz como é que pode tantos anos, tanto tempo e não se corrompeu ainda. Nesse meio, aleluia. Ah, se eu orar, a terra se abala, o mar se abre, Daniel sai da cova. Se eu orar, a terra entende que o que eu sirvo é grande. Se eu orar, até alguém que anda comigo diz, eu vejo a graça de Deus, eu vejo óleo, eu vejo mudança, eu vejo um cheiro, um aroma diferente, é o perfume de Jesus. É o perfume do mestre que está sobre a tua vida, Bispa Jacimara. É o perfume do mestre, pastor Clayton Collins, pastor Heraldo Tavares. Eita, que cheiro maravilhoso. Dá vontade de entrar no mistério. Aleluia. É o cheiro, o perfume de Jesus maravilhoso que exala da tua vida, que causa inveja sim, que causa raiva, que causa covas. Alguém até prepara, como diz o salmista. Mas eles mesmos é que caíram nela. E olha que os leões estavam com fome, viu? A maior prova da fome dos leões foi quando caíram todos os inimigos, família, filho, do pequeno ao grande, e foi destroçado. O céu está se movendo por causa da tua oração. O céu está se movendo por causa da tua oração, do teu jejum, da tua vigilância, de fechar as brechas. Se você orar aos céus, ao Rei da Glória, você vai poder repreender esta pandemia para bem longe. E o ano de 2021 vai ser lembrado como o ano do milagre. Porque há cristão na terra, há crente que ora, há crente que busca, que vai interceder, que vai estender as mãos e vai dizer, em nome de Jesus eu repreendo. Estou aqui de frente a uma parte linda do Recife. Em nome de Jesus eu repreendo do Recife, de Pernambuco, do estado, do país, do mundo, do planeta. Quem é esta tal Covid? Isso não é nada diante do Deus da glória. Te alegra na terra, ora e aguarda. Porque Jeová vai ter um encontro com os leões, para ele saber que o teu cheiro não tem cheiro de carne. O teu cheiro tem cheiro de Jesus. É um cheiro santificado. É um perfume que não se confunde. Não tem na terra, não tem para vender. Aleluia, tão somente te alimenta e dá glórias a Ele. Não se misture com manjares de rei. Não se misture, seja quadrado. Para alguém dizer assim, é todo quadrado, é todo diferente. Melhor, mas está agradando ao Rei da Glória.